Meus caros, nessa oportunidade eu vou falar dos João Batistas do século presente, que imitam, seguem a doutrina de João Batista, que era de pregar a verdade e denunciar o erro. Vemos a passagem que ele combate o batismo hipócrita ou não verdadeiro dos saduceus, fariseus, enfim, todos os judeus que vinham se batizar e não se arrependiam, chamou eles de raça de víboras ou de serpentes. E o episódio mais conhecido, que foi ele denunciando o adultério e até mesmo o incesto de Herodes, já que ele estava com a mulher do seu irmão Herodes Filipe. E por isso que ele disse que não é lícito possuir a mulher de teu irmão. E por conta disso, a filha de Herodias com Herodes Filipe, Salomé, que era favorável à mãe, acabou fazendo a dança, porque tinha uma festividade que as moças dançavam diante do rei, conquistou o rei pediu para a moça pedir a ele o que desejasse, e ela pediu, induzida pela mãe, a cabeça de João Batista. Uma outra oportunidade eu vou contar um pouco mais sobre a história de Herodias, que é bastante interessante para a gente meditar em muitas coisas. Então, nós temos os João Batistas do século presente que fazem a mesma coisa que João Batista no passado faz. A sorte é que nós temos uma sociedade democrática de direito, nós temos isso no Brasil e em boa parte do mundo, direitos, deveres. Nós não estamos na mesma configuração que João Batista estava subjugado por Roma, ou Israel subjugado por Roma. Então se tem um pouco mais de liberdade. No entanto, geralmente acontece aí simbolicamente a cortada de cabeça, ou as pessoas acabam sendo decapitadas por intermédio de ameaças, de processos, de intrigas e de outras sordidez, sujeiras mais, rasteiras mais. Só que, por outro lado, a gente percebe que exatamente isto que está relatado na Bíblia parece que não está. Talvez seja uma relativização do genuíno evangelho e um cumprimento da palavra de Deus. Quantas vezes você já ouviu, dentro e fora de templo, pessoas dizerem para ti: não julgueis para não ser julgados, porque Jesus falou lá em São Mateus 7. Não julgue, deixa ele com Deus. Não julgue, deixa ele com Deus. Eu já falei sobre isso inúmeras vezes, não vou repetir. As pessoas que se escondem atrás desses versículos, elas estão no erro, não querem ser disciplinadas, não querem disciplinar ninguém e ainda se auto-intitulam cristãs. Um dos pré-requisitos para ser um cristão é renunciar a si mesmo. Quando essa pessoa utiliza esse versículo para se esconder ou para, de fato, encobrir o seu erro, não receber nenhuma represália, ela não está deixando de lado o ego. Já é um grave erro. A Bíblia, de maneira nenhuma, proíbe você julgar, desde que seja com a reta justiça. A Bíblia, de maneira alguma, que proíbe repreender seu irmão quando vê ele fazendo algum erro ou pecado. A Bíblia, pelo contrário, ela manda, ela estimula, fomenta que você seja uma pessoa que faça o bem, ame o próximo como a si mesmo, e nesse amor ao próximo a si mesmo, se vê seu irmão caído, seu irmão abatido, seu irmão pecando, faça por onde? Ajude ele, repreenda ele, dá um conselho. Claro, tudo com equilíbrio, não é para matar a pessoa, não é para detonar a pessoa, mas é para levar a mensagem de Deus. Eu vou contar um exemplo que já me sucedeu há muito tempo atrás, e eu não estava nem muito bem com Cristo nessa época, estava começando, em 2012. 2012, eu estava na faculdade, e sucedeu um fato curioso. Eu tinha um amigo, e esse amigo foi para uma festa da faculdade, e lá se empolgou, tomou umas biritas aqui e acolá, ele casado, e aí você já sabe no que deu.
ele quase deu uma pulada de cerca, mas ficou ali nas, vamos dizer assim, preliminares, ou os beijos e lascivos e tal. E aí ele veio contar tudo isso para mim. Se eu fosse um camarada carnal, fosse um camarada desses, não julguei para não ser julgado, quem sou eu para julgar, é isso aí, não sei o quê, eu ia deixar isso aí. Ou se fosse bem carnal mais ainda, eu ia dizer assim, é isso aí, tu és um garanhão, é isso aí, vão aproveitar, me arranja lá também que eu quero participar. Mas eu disse o seguinte, você é casado, você está com a sua mulher grávida, é melhor você evitar de ter contato com essa pessoa para não cair novamente, porque pode ser danoso para ti, pode dar uma coisa pior, pode acontecer, por que não, uma gravidez ou qualquer coisa mais terrível. Mesmo que não aconteça, não é bom, vai que a sua esposa saiba disso e está grávida, vai se complicar na gravidez. E eu fui dizendo, claro, de uma maneira bem calma, ao ponto dele se convencer do erro e nunca mais ter participado de algumas festas ou se deixado atrair por aquela pessoa. Graças a Deus, está com a mesma mulher, casado, a filha já tem 6, aliás, tem mais, tem 8 anos, me parece, já cresceu, era uma filha. Apesar dele não ter feito algumas coisas para mim, e às vezes eu fico incomodado com isso, porque eu fiz só coisas boas para essa pessoa e só recebi solapada em contrapartida, mas por um lado eu até agradeço a Deus, porque graças a mim, se ele está tendo algum sucesso, alguma coisa nesse sentido, foi porque aquele conselho que eu di, ele acatou. Porque se fosse um outro, como eu disse, maligno, e incutisse na cabeça dele pornéia, prostituição, eu duvido que ele estaria com a esposa. A esposa ia saber, ele ia se separar e aí viraria uma tragédia só. Então, se a gente for utilizar o versículo que muitos pseudos crentes, meninos na fé, que não têm de fato experiência com Deus, falam ou dizem, ou daqueles que já não são nem mais meninos na fé, são gente experiente no evangelho, mas são pecadores contumazes, não se arrependem, são os grandes presbitões que gostam de apontar para os outros, aí sim, condenar os outros e não enxergam o seu próprio pecado, porque quando Jesus disse não julguei para não ser julgado, é sobre um julgamento hipócrita. Eu julgo o camarada que está fazendo adultério que vai para o inferno, e eu estou fazendo o adultério, eu estou fazendo a coisa equivocada. Isso realmente não procede. Se eu for utilizar o argumento desses tais aí, nenhuma alma eu vou conseguir para Cristo. Nenhum conselho vai valer a pena. Muitas pessoas vão sofrer. Então você tem que analisar cada caso. Esses extremismos, essa gente que prega esse evangelho está sendo usado pelo maligno. Porque o maligno não quer que ninguém seja repreendido, porque assim ele ganha fácil. Eu não estou falando de exageros, porque tem gente que utiliza esses versículos, essas passagens de João Batista para dizer, olha, eu estou fazendo aqui a denúncia. Não é qualquer denúncia do erro, são fatos concretos, é dito de uma maneira sábia, às vezes pode ser até forte, só que não é para ficar também martelando toda hora, todo instante, porque se a pessoa não quiser se arrepender, o problema é dela. Eu fiz a minha parte, eu dei o conselho para aquela pessoa, ela viu que estava errada e resolveu o problema. Então, meus caros, sejamos sábios. Pois como diz a Bíblia, quem é sábio, ele ganha a alma. Quem ganha a alma, sábio é. E Paulo disse, eu fiz de sábio para ganhar o sábio, de tolo para ganhar os tolos. Mas não é eu utilizando versículos fora de um contexto para passar a mãozinha na cabecinha de alguém, para não repreender, para não exortar. Se a Bíblia manda nós fazer exatamente exortar. Exortar os nossos irmãos. Então não caia nesse evangelho meia pataca, nesse evangelho que ilegitima ou acaba ilegitimando aquilo que João Batista fez, como se não estivesse isso na Bíblia. Porque se nós aplicarmos o que esses do evangelho anátema dizem que é para fazer, João Batista não pode estar na nossa referência. João Batista é um herege. João Batista não é de Deus.
porque ele combateu de frente o pecado e o erro. Então você vê o tamanho da aberração. Isso é cumprimento da palavra. Chegaria dias que se viria o esfriamento na fé, a apostasia dos últimos tempos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é o amor ao próximo, porque quando você repreende de uma maneira sábia ao próximo, você quer ver o quê? O bem dele. Assim como um pai bom quer ver o bem do seu filho e repreende para fazer o melhor. Assim como um professor bom repreende o aluno para ver ele ser o melhor aluno. Assim é Deus, ele utiliza quem ele quer para repreender, para a melhoria da pessoa. Agora, aquele que está na carne, quando recebe uma repreensão, sendo de Deus, vai dizer: não, você está me perseguindo, eu vou te processar. Não, você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Esses estão muito enganados pelo maligno, porque a crítica ou a repreensão de Deus, ela é construtiva, é para o melhor, para o bem. Quem ama a repreensão, sábio é, já disse também Provérbios Salomão. Então tomeis cuidados com esses que querem matar João Batista, ou não reconhecer João Batista como um profeta de Deus. Ele foi considerado por Jesus Cristo o maior de todos os profetas. Quem somos nós para desmerecer João Batista, excluir ele ou não dar a mínima para o mesmo? Fazer com que ele nunca existiu nas narrativas bíblicas. Isso é com toda certeza um assinte. Isso é com toda certeza um erro crasso que vai custar muito para quem faz isto. Tomeis muito cuidado. Não entreis nessas ondinhas de crente meia pataca. Vamos examinar a Bíblia, ser que nem um povo de Bereia. Paulo pregava e examinava se era verdade ou não. Do contrário, nós estamos caindo para o abismo. Porque se a gente não repreende o erro, nós aceitamos tudo. Nós achamos que está tudo perfeito. E não é bem assim. Seja inclusive de nós mesmos. E nós também temos autoridade para julgar nós mesmos e repreender nós mesmos nos nossos próprios erros. Tome cuidado. Jamais uma repreensão tem a ver com um julgamento hipócrita ou com um julgamento de fato pela aparência. Jamais uma repreensão digo de Deus. Pensai sobre, lutai, você que é um João Batista, que tem feito por onde, não temai. Porque o próprio Cristo disse: não temeis aqueles que têm poder para matar, mas sim a mim, que é a lei de matar, lanço no fogo do inferno. Ou temer a Deus que pode fazer isto. Eu teria outras coisas aqui para dizer, tomara que o tempo dê. Certa feita, eu acabei entregando um erro que, de acordo com o regulamento interno da instituição, era considerado. E eu tive represália de quem? Dos filhos dessa pessoa. Eu estava indo para a igreja, como eu sempre ia, a pé, não tinha carro, com a Bíblia debaixo dos braços, e a pé, com um terno e gravata. Acho que já era na época de obreiro. Se não era na época de obreiro, era na época de membro, e eu ia com um traje social. E esse camarada passou, esse filho desse pastor, e foi até disciplinado, passou perto de mim e começou a jogar uma série de impropérios. Eu fiquei até com medo do filho do cão jogar o carro sobre a minha pessoa. Então você vê que quem quer ser um João Batista, ou quem Deus designa como João Batista na terra, para seguir o exemplo de João Batista, porque eu creio que existe isso, sofre, é passível de morte, é passível de ameaça de morte, de processo e de tantas outras coisas mais. E não adianta querer dizer que você tem que mudar, não. Cada um tem uma vocação, cada um tem um dom, cada um tem um desígnio da parte de Deus. Eu creio que o meu objetivo aqui, que a minha missão aqui é exatamente denunciar a hipocrisia que Deus levantou. Que eu não sou hipócrita, porque eu também sou falho. Agora, Deus levanta quem Ele quer. Outros podem ser lá para pregar o dom
ou têm o dom, melhor dizendo, da sabedoria para pregar palavras maravilhosas, para afirmar mais a nossa fé. Outros já vão nos dons de cura. Cada um tem o seu dom. Então não julgue. Muitos vêm aqui nos comentários dizer: ah, você está julgando, ah, você vai pagar no fogo do inferno, que vai pagar. Cuidado, é você que está julgando e não sabe interpretar o que está sendo feito. Porque, curiosamente, você diz que eu não posso julgar, mas você está me julgando como um sujeito ruim. Então você não está fazendo um pré-julgamento? Hipócrita. Deus usa quem Ele quer da forma que Ele quer. Não fique julgando, não fique criticando. Ah, mas você tem que pregar na praça, você tem que fazer isso, você tem que fazer. Cada um tem o seu dom. Uns vão ser chamados de João Batista para pregar aonde for. Ah, mas você é só um pregador do YouTube. Você é só pregador. É a maneira que Deus usa. Tá? Até porque nós estamos vivendo numa época de pandemia que não dá para pregar em praças, em muitas cidades. E se pregar tem que tomar muito cuidado. Tá? Então pare com esses extremismos, seja de um lado, seja do outro, seja do conservadorismo, seja do liberalismo, e vamos ficar com o quê? Com a Bíblia Sagrada. No mais, é obra do homem carnal, gente tentando se esconder atrás desse livro santo. Não adianta você dar uma de Acã. O povo de Israel é derrotado por conta da capa de Acã. E muitos querem se esconder nessa capa. Na capa bíblica, capa preta, livro da capa preta aqui. Que não é o capa preta lá, o capeta. Mas é o livro da capa preta. Versículo bíblico. Ficar só naqueles do amor, naqueles não jogueis, naqueles mais convenientes, não toqueis no ungido do Senhor, aquela pataquada toda. Não é assim. Tudo tem que ser analisado de acordo com o contexto. E os hereges, aqueles que seguem a doutrina anátema, nunca vão aceitar a repreensão do Senhor, a não ser que tenham verdadeiramente um encontro com o Senhor, como teve Paulo, e aí ele viu a verdade e Deus utilizou ele grandemente nas obras evangelísticas que ele fez, ou missionárias. Deus abençoe a todos, abraço e até a próxima.